Muito bem, amados. Essa foi a palestra mais desafiadora da minha vida. Teve muito envolvimento emocional. Quando a gente tem muito envolvimento emocional, fica difícil de fazer. Eu tive uns dias de zero criatividade. Aproveitando, Nestor, eu assisti sua entrevista. É muito lindo, viu? E aí, falando nisso, você falando, né, dos seus trabalhos, eu fiquei pensando, meu Deus, isso eu tive essa semana, né, de zero criatividade, não conseguia. Eu tentava pensar, meu Deus, o que eu vou falar lá? O que eu vou contribuir, meu Senhor? E eu não conseguia chegar no ponto. Mas Deus é tão maravilhoso que deu certo, né? Nada do que uma boa e velha resgate de memória para fazer a gente chegar onde tem que chegar. Então, vamos lá. Vida em comunidade, saúde mental na igreja. Por que eu quis trazer esse tema? Eu, já trazendo um resumo da palestra, vou trazer alguns dados para vocês sobre saúde mental, mas hoje, especificamente, eu vou focar num transtorno só, tá bom? Para ficar mais fácil da gente entender cada coisa. Pode passar, Zé, por favor. Então, para a gente entender sobre saúde mental, primeiro vamos explicar o que é saúde mental. Então, saúde mental tem a ver, gente, com o nosso bem-estar. Esse bem-estar vai envolver nosso lado emocional, psicológico e social. Então, quando nós estamos falando disso, vai envolver as nossas emoções, como que nós vamos regular essas emoções no nosso dia a dia, e principalmente, né, como que a gente vai conseguir superar os desafios que a vida nos traz, como que nós vamos ser mais produtivos e como nós vamos contribuir com a nossa comunidade. Então, a saúde mental, em linhas gerais, seria isso, tá? Pode passar, Zé. Vocês vão ver que eu usei todas as fotos das nossas ações, tá? Propositalmente. Então, para a gente falar de saúde mental, a gente tem que lembrar que, como nós vivemos em comunidade, nós estamos aqui e cada um de nós aqui tem uma história, né? Então, tem aquela música até muito bonita que fala sobre isso, né? Cada um de nós compõe a sua história. Esqueci o nome dele, gente. Já estou ficando com Alzheimer. Não, brincadeira. Como é? Almir Sater, pronto. Então, ele mesmo. E quando nós estamos falando da história de cada pessoa, geralmente a gente pensa só assim, nos fatos, nos acontecimentos, né? Ah, teve filho, não teve filho, casou, não casou, se deu bem na vida, não se deu. E a gente esquece de falar que também nós vamos ter outras partes que você não vai conhecer da história da pessoa. Só que a convivência vai nos mostrar. Pode passar, Zé, por favor. Então, eu trouxe aqui os dados relacionados à saúde mental, que exatamente esse é o lado que muitas vezes as pessoas não sabem das outras, mas convivendo a gente percebe que tem algumas coisas, vou parafrasear o Nestor, diferente, né, Nestor? Ele falou isso na palestra dele, na entrevista dele. Ele falou assim, as pessoas me viam diferente. Então, é bem assim. Então, os dados é o seguinte, gente, 450 milhões de pessoas no mundo hoje têm algum tipo de transtorno mental. Isso representa, assim, 1 a cada 10 pessoas no planeta tem algum tipo de transtorno mental, tá? Falando especificamente sobre depressão, nós temos 264 milhões de pessoas no mundo acometidas com depressão. Ansiedade, 3,6% da população mundial tem ansiedade. Suicídio, 800 mil pessoas no mundo cometem suicídio por ano. Transtorno de bipolaridade, 1% da população, 1 a 2% da população mundial tem transtorno bipolar. Esquizofrenia, 1% da população global tem também. E transtornos de substâncias químicas, que está relacionada com o quê?
abuso de drogas, álcool e medicamentos representa aí 35 milhões de pessoas no mundo. Em 2019, foi feito um levantamento pela Previdência Social para avaliar quantas pessoas foram afastadas por conta do transtorno mental, né? Por algum tipo de transtorno mental. Então, nós tínhamos, em 2019, 212.256 casos de afastamentos por algum tipo de transtorno mental. Esse número é um número bem alto, bem representativo, porque eu estou trazendo aqui só um dado. Eu primeiro trouxe do mundo, né? E agora eu estou trazendo um dado especificamente do Brasil. Tá? Isso 2019, antes da pandemia. Tá bom? Pode passar. Então tá. Então, se nós estamos olhando que existe transtorno mental e que o transtorno mental acomete muitas pessoas no mundo, com certeza na nossa comunidade vai aparecer alguém com algum tipo de transtorno mental, certo? Tá bom. E aí? Como que a gente vai identificar isso? Pode passar. As imagens não estão abrindo, né, Zé? Tá bom, tudo bem. Não tem problema. Então, para a gente falar disso, e aqui, gente, não estou expondo, tá bom? Eu pedi, eu sei que eles são meus filhos, mas foi concedido a autorização deles para eu contar a história deles, porque eu acho que nada na nossa vida é por acaso, tudo tem um propósito. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Por que famoso? Porque hoje em dia tem muitas pessoas recebendo o diagnóstico de TDAH e tem sido muito comum as pessoas falarem assim, virou moda agora ter TDAH. Não, não é isso. Não é que virou moda. É que, graças à ciência nesse lado, né? Primeiro a Deus, claro, com certeza, eu tenho certeza disso, mas assim, a ciência vem trazendo novos estudos e ferramentas que proporciona uma assertividade nos diagnósticos hoje, que não tinha no passado. Então, trazendo aqui a história da Sofia e do Miguel, porque eu trouxe eles, porque ambos foram diagnosticados em 2021 com o TDAH. Então, o que é o TDAH? O TDAH ele é um transtorno neurobiológico. O que quer dizer que é um transtorno neurobiológico? Quer dizer que ele já vem aí como item de série no cérebro deles. Não é algo que foi desencadeado por um fator ambiental. Exemplo, depressão ela pode ser desencadeada por um fator ambiental. Tem a questão genética também, tem o biológico também, mas ela pode ou não ser manifestada, a genética, tá? O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que eu quero dizer? Já vem do cérebro da pessoa, é um tipo de cérebro diferente, tá? E aí esse tipo de cérebro, ele vai trazer alguns sintomas. Então, eu coloquei já os sintomas do ladinho de cada filho meu, porque é o que é o diagnóstico deles, né? Mas continuando sobre o TDAH ainda, antes dos sintomas, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma dificuldade, um problema, uma disfunção, na verdade, no controle inibitório. O que seria o controle inibitório? O controle que a pessoa tem para ela avaliar riscos. Então, por exemplo, se tiver que pegar a porta lá de baixo e bater com tudo, não vai pensar assim, olha, pode quebrar, é um vidro, pode cortar meu braço, né? Então, impulsivamente, que é um outro ponto do TDAH, a impulsividade, junto com a falta de controle inibitório, com essa disfunção, vai fazer a pessoa agir e não pensar. Né? Outro caso de controle inibitório, às vezes, principalmente em crianças e adolescentes, eles vão estar brincando que eles não vão nem parar para fazer xixi, para comer. Aí o que você vai encontrar? Aquela criança que faz escapes de urina ou até de cocô ali na cuequinha, na calcinha. Então, isso é muito comum. Ou não ter fome e daqui a pouco comer desesperadamente que nem um dragão, tá? Então, isso tem a ver com controle inibitório, tá? E aí, a regulação do comportamento, que é aquele comportamento, passou na cabeça, falei.
passou na cabeça, falei, não, né, não vou pensando, eu vou agindo, eu vou fazendo, né, sem muito crivo ali. E um outro ponto também tem a ver relacionado à atenção. Então, a dificuldade, por isso que chama déficit de atenção, porque a dificuldade de concentrar, de se ater a algo, é difícil. Só que é todos os algos? Não. Porque vai ter coisas que, quando eles gostam, aí vai ser ao contrário, eles vão ter hiperfoco. Aí eles vão conseguir concentrar mega ultra blaster, fazer aquilo mais tempo do que qualquer outra pessoa. Então, agora trazendo a sintomatologia. Miguel, né, olhando aqui, que ele é o tipo hiperativo, né, a predominância que a gente chama, é TDAH, predominância hiperativa. Então, vai ter uma agitação, uma inquietação, tom de voz alto, fala bastante, se intromete na conversa e gosta de fazer umas gracinhas. Às vezes, até fazer umas brincadeiras fora de hora. Isso é uma característica de quem tem o TDAH com predominância hiperativa. E o predominante desatento, que é o diagnóstico da Sofia. É meio mundo da lua, você está conversando, você está olhando, falando, e ela está olhando, mas ela não está te escutando, ela não está prestando, ela não está focada no que você está. Por quê? Porque provavelmente ela está olhando o seu brinco, provavelmente ela está vendo a cor da sua camisa, provavelmente ela já está pensando que aquilo combina com outra coisa, ou ela viu a borboleta flutuando. Então, ela está vendo outras coisas que não é o que você está falando, né? Tem uma procrastinação com as tarefas. Então, assim, daqui a pouco eu vou fazer. Já que eu vou fazer, já eu vou mexer. Então, vai deixando tudo para a última hora, né? Subestima o tempo. Quer perguntar, Indy? Não. Ah, desculpa. Então, subestima o tempo. Então, por exemplo, tem uma tarefa para fazer. Isso acontece lá em casa, gente, todo dia. Tem uma tarefa para fazer. Trabalho da escola. O trabalho que é para daqui 15 dias, mas é um trabalho trabalhoso, uma coisa que você tem que fazer todo dia um pouquinho, porque senão você não entrega. Aí eu pergunto, já começou o trabalho? Não, mãe, é só daqui 15 dias. Tipo, 15 dias é um tempão, assim, é um ano para eles, né? Então, assim, subestima muito tempo, né? Não conclui o que precisa, tem essa dificuldade de concluir e tem muita facilidade de perder as coisas, esquece garrafa no Ashra, esquece meia na igreja, é uma coisa absurda assim, o esquecimento, né? E também tem a parte da musicalidade, muito musical. Qualquer coisa é motivo, ouve um barulho, já está lá fazendo uma musiquinha mental, né? Então, essas são as características aí da predominância. Pode falar, Rê. Ah, vou falar disso. Pode passar, próximo slide. Já vou explicar já. Então, trazendo isso, né? E quando junta os dois? Já vou falar do tipo combinado. O tipo combinado é quando a pessoa vai ter os sintomas, as duas coisas juntas. Então, a intensidade, às vezes, fica até maior. O convívio fica até diferente. Eu teria até exemplos para trazer aqui, mas eu não pedi autorização, então não vou poder trazer, de pessoas que são diagnosticadas e são tipo combinado. Então, assim, mas enfim, o que acontece? A pessoa ela acaba tendo um pouco mais de dificuldade em fazer as suas tarefas, vai precisar de muito mais ajuda, não que os outros não precisem, todos vão precisar, mas o tipo combinado ele fica mais nítido. Você está vendo, você fala, meu Deus, tem coisa aqui diferente, né? Então, é isso. Aí eu trouxe aqui uma retrospectiva aqui, né, do tipo hiperativo e desatento. O Miguel, quando pequeno, gente, por que eu trouxe essas fotos dele machucado? Porque isso é uma característica muito comum no tipo hiperativo. Eles se machucam com muita facilidade. Então, essa primeira foto, o Miguel ele tinha caído de uma escada. Quando ele era pequenininho, gente, esse menino parecia que tinha rodinha no pé, sem brincadeira. Ele engatava a primeira, que quem conseguia chegar até ele? Ele subiu, assim, numa fração de 10 segundos, uma escada com 12 degraus. Quando ele estava lá no, sei lá, 8º, ele caiu dessa escada. Cortou e ele tem, né, a cicatriz até aqui do ladinho esquerdo, né,
os pontinhos que ele tomou. Outro dia, jogo do Brasil. Ele tinha, acho que, sei lá, 2 anos, por aí. Ele lá pulando. Brasil, Brasil. A bandeira caiu no chão, ele continuou pulando, escorregou na bandeira, bateu na quina da estante, ponto na cabeça. Essa outra foto que ele está de blusinha laranjinha aí, no bracinho, que vocês estão vendo. Braço por quê? Para conseguir conter o soro. Porque ele ficava arrancando o soro. Então, ele ia para o médico, pegava a veinha dele, ele ia lá com a mãozinha e arrancava. Então, teve que fazer uma tala para segurar. E o porquê que ele estava aí nesse dia? Porque a gente foi num restaurante, estávamos lá comendo, e numa fração de poucos minutos ali, não sei dizer quanto também, porque nós não vimos, o Miguel comeu um monte de torresmo e ficou com uma intoxicação alimentar. Mas um monte mesmo. E aí saímos lá do restaurante direto para o hospital, ele ficou internado. Então, isso é uma característica muito comum do hiperativo, né? Lembra do controle inibitório? Então, não consegue fazer, não consegue conter esse impulso e só vai fazendo. E desatento aqui, que vocês estão vendo as fotinhos da Sofia, tá junto com o Miguel, né? A Sofia, ela desde pequitita, eu ia até trazer uns videozinhos, mas ia ficar muito grande a palestra, mas assim, ela desde muito pequena, ela sempre foi muito musical. Tudo era música. Essa cestinha aí rosa na cabeça dela é a cestinha de pregador. Então, o que ela fazia? Ela chegava da escola, ela queria cantar o Marcha Soldado. Ela jogava os pregadores, colocava na cabeça dela e do irmão dela. Pode ver que o irmão dela não estava muito contente com isso, não. O Miguel não era muito musical. Então, ele não gostava, mas ela já ia lá. Tudo era fazer uma música. Então, o tipo desatento, ele tem essa criatividade muito aguçada. O hiperativo também. Os dois têm. Mas é que no desatento, acaba que isso aflora mais fácil, né? Porque até para concentrar, para conseguir focar, fica mais fácil também de trabalhar. Então, a Sofia, ela sempre foi muito das artes. Música é uma coisa que é muito forte dentro da Sofia. Pintura, que ela fazia os quadrinhos dela quando ela era pequenininha, 4 aninhos. Muitas, né, teatro, tudo ela inventava uma história. Claro, gente, que crianças, de modo geral, sempre vão estar fazendo assim esse conto de histórias mental. Só que, na verdade, a Sofia não, ela fazia isso em todo tempo, a toda hora, todos os minutos. Ela sempre queria te contar uma história, ela sempre queria que você entrasse na história e ela ia criando. Não é uma coisa como as crianças fazem usualmente, que ela repete o que foi falado. Não, ela ia criando realmente a história ali. Eu lembro que quando a gente começou a fazer grupo de oração em casa, no 2º ano de grupo de oração, teve a Páscoa. A Sofia, ela criou um teatro no tempo que a gente estava fazendo lá o estudo com os pais. As crianças que estavam lá na parte de baixo lá da nossa casa, brincando aparentemente, ela criou, ela foi a diretora, ela encenou, ela colocou a música, tema, e ela fez lá a apresentação. Os pais até perguntaram: nossa, eles ensaiaram quando? Hoje. Então, ela tinha essa característica, né, de fábula e tudo mais. Pode passar, Zé, por favor. E aí eu trouxe algumas celebridades para explicar sobre TDAH para vocês. Então, por exemplo, Michael Phelps, acredito que todos conhecem, né? É o nadador, que até hoje ninguém consegue quebrar os recordes dele. Aos 9 anos, ele foi diagnosticado com TDAH. E quando ele foi diagnosticado, o neuro dele, que foi perfeito, falou assim: olha, coloque teu filho para fazer natação, porque vai ajudar nessa parte hiperativa dele. Melhor recomendação, né? Então, ele tem aí 28 medalhas, sendo 23 de ouro, tá? Jim Carrey, recentemente diagnosticado. Ele é ator, roteirista. Eu vou ter que colar, gente, eu não enxergo. Ator, roteirista, dublador, pintor, acho que é isso, né? E produtor? Isso. Então, Jim Carrey, ele também foi diagnosticado recentemente com TDAH. Simone Biles é aquela ginasta que vocês vão lembrar, acredito, teve as Olimpíadas de Tóquio. Ela não participou da última prova. Por quê?
ela teve uma crise de ansiedade muito forte ali, e ela falou, não vou participar. Às vezes, aos olhos, né, de quem não conhece os transtornos mentais, a pessoa pode pensar assim, meu Deus, mas essa menina preparou aí 4 anos da vida dela para agora ela chegar e falar que não vai? Pois é, mas quando a pessoa está em crise, é muito difícil, né? Então, ela também é uma medalhista, né, ginasta, aí 30 medalhas que ela trouxe para o país dela, sendo 23 de ouro. Lembra que eu falei do hiperfoco? Pois bem, então, pegando Michael Phelps e ela, né, especificamente para falar de atividades, né, eles conseguem, por exemplo, eu, Monique, vamos dizer, vou conseguir fazer lá 1h30, 2 horas de academia, vamos dizer, né? Não faço, tá, gente? Estou dando um exemplo, estou chutando. Obrigada, amada. Vou conseguir fazer isso. Essa galera aí, ela vai conseguir fazer, tipo assim, 3, 4, 5 horas. Tá tudo bem. Não cansa. Então, eles vão fazendo. Então, esse é o hiperfoco. Por isso que eles conseguem ficar tão bons naquilo que eles colocam ali como algo que eles gostam. Porque eles hiperfocam, né? E aí, trazendo uma brasileira aqui, que é referência para nós. Eu gosto muito dela. Apesar de ter algumas controvérsias no histórico dela, mas eu acho que ser humano é assim, a gente tem os nossos erros, nossas falhas e está tudo bem. Mas Ana Beatriz Barbosa Silva é uma médica, psiquiatra, palestrante e escritora brasileira que descobriu que tinha TDAH já quando ela estava na faculdade. Então, ela até conta, só estou falando porque ela conta nos vídeos dela, né? Que quando ela estava na faculdade e ela tinha uma matéria que ela precisava de um curso extracurricular, ela foi fazer esse curso lá nos Estados Unidos, foco em depressão, só que quando ela chegou lá, ela chegou no dia errado. O curso da depressão tinha sido no dia anterior, e ela errou, porque ela esquecia, isso é muito comum para ela sempre esquecia a mala, ela fala que ela já chegou a ir viajar e esqueceu de fazer check-in das malas, sabe? Assim, então, é uma característica muito forte dela de desatenção. E aí, o que aconteceu com ela? Ela precisava de um certificado, qualquer que seja. E nessa, orientaram lá para ela, olha, está tendo um curso aqui falando sobre TDAH, você quer fazer? E ela nunca nem tinha escutado falar sobre. E lá, ela começou a identificar, nossa, eu tenho isso, porque aqui no Brasil ainda era muito pouco essa informação. Então, ela foi uma precursora para nós, porque ela que trouxe essas informações. A maioria das coisas faladas sobre TDAH veio do que ela trouxe para a gente, para o Brasil. Então, ela tem um livro bem conhecido, chama Mentes Inquieta, quem quiser conhecer, relacionado ao TDAH também, tá? Pode passar. E aí, especificamente, as informações gerais de TDAH, então, assim, então tem o lado bom, que foi aquilo tudo que eu trouxe para vocês, mas tem a dificuldade também, tá, gente? Lembrando que é um transtorno, é um problema, a pessoa vai ter dificuldade. Então, de 3 a 5% é a prevalência em crianças e adolescentes, tá? De 2,5% a 4% é a prevalência em adulto. Aí você pode pensar, tá, então quer dizer que quando fica adulto, a pessoa não tem mais TDAH? Não, não é isso. Lembra que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um tipo de cérebro. A pessoa vai carregar isso para a vida. Mas os sintomas podem sim diminuir. Por que pode diminuir? Porque existe tratamento e porque existe, né, a pessoa vai se conhecendo. Quanto mais a pessoa vai tomando consciência dos sintomas, das coisas que ela vive, melhor para ela poder mudar e fazer o que precisa para ir diminuindo esses sintomas. Um outro ponto também do índice dos adultos, né, a prevalência dos adultos ainda ser um índice baixo comparado das crianças, não é baixo, né? Quase 4% da população é bastante. Mas, assim, porque, na verdade, quem tem sido diagnosticado com mais frequência são as crianças. E aí, consequentemente, os pais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a gente. Quando a Sofia e o Miguel recebeu o diagnóstico, o psiquiatra começou a fazer umas perguntas para o Sandro, e aí ele falou, então, você também tem, né? E aí a gente foi vendo, né, várias outras informações ali da nossa família, enfim, e realmente esse dado é
é bem forte, né? Então, 70% de chances da pessoa ter TDAH vem do quê? Da genética, da hereditariedade. Então, pais que têm TDAH, 70% de chance dos filhos terem TDAH, tá? Então, vem aí como a sua genética bem forte, tá? E aí, trazendo, então, as dificuldades. Nas crianças, o que vai aparecer muito forte? A questão da aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem vai ser forte, por isso que acaba enxergando primeiro. Gente, os maiores diagnosticadores de TDAH que eu conheço, que eu vejo, são professores. Os professores, eles estão lá com uma sala de 40 alunos. Então, ele consegue ver que aquele ali tem um comportamento assim, aquele outro tem assado. Então, eles conseguem, de forma mais clara, perceber. Tá? Às vezes até melhor, sem brincadeira, às vezes até melhor do que profissional da saúde. Por quê? Porque como eles estão em contato constante, eles conseguem enxergar isso com mais naturalidade, tá? Então, esse ponto é bem importante. Então, se vocês conhecem alguém, tem na sua família, que o professor já chamou e já falou, ó, dá uma olhadinha, porque está com dificuldade aqui. Então, já vão procurar, tá? Porque isso é sério. Não fica achando que é perseguição do professor, que o professor que está pegando no pé, porque não é, tá? Eles conseguem perceber isso. Às vezes eles não sabem dar o nome, né, o diagnóstico, mas eles percebem que tem alguma coisa, tá? Um outro ponto na criança que vai ficar bem evidente é a desorganização. Então, a questão da desorganização é muito presente na vida deles, né? Um outro ponto que pode também aparecer ali é a parte da compulsividade. Compulsividade por jogos, né? Compulsividade alimentar e até mesmo o abuso de drogas, que acontece muito na adolescência, né? A pessoa vai ter contato com as drogas ali na adolescência, fica mais evidente, né, ali na adolescência. Não estou conseguindo enxergar o que está ali no meio, mas eu tenho certeza que tem mais alguma coisa sobre criança. Só um minutinho que eu vou colar. Isso, predisposição a risco, que é aquilo que eu estava falando do controle inibitório, da pessoa se colocar mais em risco. Então, naturalmente, quando nós somos mais jovens, a gente é mais aventureiro, vamos pôr assim. Só que quem tem um TDAH fica mais aventureiro ainda. Isso fica mais reforçado. Por isso que tem que ficar sempre ali atento ao que está acontecendo para poder ajudar aquela criança, né? Falando do adulto, o que vai aparecer mais para o adulto também está relacionado às dificuldades de organização, mas principalmente na gestão do tempo. Porque muitas vezes o adulto ele vai colocar algumas coisas para fazer e não vai conseguir concluir, porque não consegue fazer esse controle de tempo. Ó, eu tanto tempo para isso aqui eu vou fazer tal dia, né? Então não consegue fazer cronogramas, rotina, porque o TDAH ele tem a ver com isso. Quais são as áreas do cérebro que vai ser afetado? O planejamento, a parte de linguagem, a parte de comunicação, a parte em alguns aspectos da inteligência. Então, vai aparecer isso, né, na parte do adulto também. E um outro ponto que também vai aparecer é a rotatividade de trabalho. Então, a pessoa vai trabalhar e não consegue se adequar àquele trabalho. Então, começa num trabalho, não deu certo porque meu chefe, porque não sei o quê, sai desse trabalho, vai para outro. Então, isso fica algo constante na vida da pessoa. E aí ela começa a ser taxada. Taxada do quê? Preguiçosa. Não quer trabalhar. Esse aí não gosta de trabalhar, não. Esse daí só quer vida boa. E aí começa a ter rótulos, né? Então, quem tem TDAH acaba sendo muito estigmatizado com rótulos. Isso é um problema, né? Que daqui a pouco eu já vou falar quais são esses problemas. Outro ponto é alto índice de divórcio. Então, quem tem TDAH geralmente vai ter um alto índice de divórcio, né? Se for buscar, vai ter isso. E também abusos de drogas,
É uma outra questão. E por que que tem abuso de drogas? Porque o cérebro de quem tem TDAH tem uma falta da dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor que ele vai fazer você se sentir bem, ter prazer, ter energia, ter disposição. E esse cérebro vem com essa falta, certo? E a droga preenche essa falta. Só que, lógico, que ela traz um monte de prejuízo. Mas essa alta dopaminérgica, né? Essa molécula que falta lá e que fecha como uma luva, na droga eles encontram. Então, acaba que eles ficam com o transtorno das substâncias químicas mesmo, né? Desenvolve o transtorno das substâncias químicas. Por quê? Porque eles vão conseguir usar pouquinho? Não. Eles vão ser aqueles que vão usar muito. Lembra do controle inibitório? Vai querer muito, tudo em excesso, tudo, né, demasiado. Tá? Outro ponto é altos índices também de acidentes. Acidente de carro, atropelamento, tudo que envolve risco mesmo de vida, né, de alguma maneira. Também relacionado ao controle inibitório. Pode passar. Só que o TDAH ele não vem sozinho, tá? Por que que ele não vem sozinho? Justamente porque falta alguma química aí, né, no cérebro. E uma delas eu trouxe aí a dopamina. Então, geralmente, quem tem TDAH, ele vai ter comorbidades. O que seriam essas comorbidades? São as outras doenças que vêm juntinho com ele. Então, lembra das celebridades? Vou trazer uma por uma. O Michael Phelps. O Michael Phelps foi diagnosticado com 9 anos, começou a fazer natação, virou um medalhista, recordista. Só que quando chegou lá na fase jovem adulta dele, ele teve problema com bebida. Foi até preso. Não vou dizer que ele está classificado nos transtornos de substâncias, mas se ele continuasse, muito provavelmente, tá? Então, os transtornos de substâncias químicas é um que geralmente está atrelado, tá? Ah, e detalhe, pode ser que a pessoa tenha mais de um, tá? Pode ser que ela tenha TDAH, transtorno de substância química, depressão e ansiedade. Pode, tá? Então, por isso que eu estou falando, comorbidades, pode ter mais de uma, tá bom? Depressão. O Jim Carrey, que eu estava contando para vocês. O Jim Carrey, apesar de comediante, ele teve muitos picos, né, de crises de depressão, que ele mesmo relata. Se você for procurar a história dele, ele mesmo vai falar que ele teve. Então, essa parte é uma característica muito forte também, que pode acontecer. E por que a depressão? E por que as drogas? Então, a droga, já expliquei que é a falta, né, da química do cérebro. A depressão acontece por quê? Lembra dos rótulos que eu falei para vocês? Desde criança. E por isso que eu trouxe a história do Miguel e da Sofia, porque o que eu quis mostrar para vocês é que desde criança eles apresentam sintomas. E desde criança, e por que eu disse que foi tão difícil para mim fazer essa palestra? Porque realmente tem muito envolvimento emocional. Eu comecei a assistir os vídeos de quando eles eram crianças. Misericórdia. Coitados meus filhos. Eles só tomavam bronca. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu dava bronca. Como eu dou até hoje. Mas eu era muito dura com as palavras. Eles eram muito pequenininhos para ouvir aquelas coisas que eu falava. E era um período que eu realmente não estava na igreja. Era um período que a nossa vida era completamente diferente de hoje. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, até porque isso é uma coisa que muitas pessoas passam. Quando minha mãe começou a levantar hipóteses, minha mãe é psicóloga também, né? Quando minha mãe começou a levantar as hipóteses assim, olha, eles têm TDAH. Eu negava, eu não aceitava. Não, não é. Claro que não. É criança, tem energia, é assim mesmo. E eu demorei um tempo até aceitar. Então, quando o Miguel foi fazer a primeira avaliação dele, ele tinha 7 anos. E a primeira psicóloga que fez, ela fez a avaliação e falou que não tinha nada, que era criança. Eu amei aquele diagnóstico e aquilo ficou para mim, tipo assim, ótimo, tinha certeza, meus filhos não têm nada. Porque falar que eles tinham alguma coisa exigia de mim muito mais. Primeiro, porque eu tive um problema para engravidar.
entende? Eu fiz tratamento. Então, foram anos tentando engravidar. Eu perdi um primeiro bebê. Então, existiu toda uma... Lembra do cada um compõe a sua história? Existia todo esse contexto. Então, como assim? Eu tive 2 filhos e meus filhos podem ter problema? Eu não aceito. Eu não aceitava. Eu tinha essa dificuldade. Então, eu me sentia culpada por isso. E isso trazia uma série de outras respostas emocionais minhas. Né? E também trabalhava muito na época, não tinha essa flexibilidade de horário que eu tenho hoje. Então, era muito assim, trabalhava em empresa multinacional que exigia demais. Eu era muito rígida com os meus filhos, muito para a idade deles. Então, eu fui assistir aqueles vídeos e eu fiquei estarrecida de ver aquilo. Eu falava, meu Deus, o que eu estava fazendo? Mas, enfim, graças a Deus, a gente conseguiu o diagnóstico e deu tudo certo. Eu estou acompanhando por ali. Falta 20 minutos, é isso? Tá. E aí tá. Então, a depressão vem por conta disso, pelos rótulos que ela vai criando. Então, como eu estava trazendo a história deles, desde pequeno eles foram rotulados, porque eu estava maçantemente, eu mãe falando, sobre apontando os erros deles, não de forma correta, né? E isso vai deixando a autoestima onde? Lá no pé. Então, a pessoa ela vai desenvolver uma depressão, possivelmente, por conta disso, porque ela mesma fica desacreditada. Porque se minha mãe fala que eu sou isso, então realmente eu sou. Se a minha mãe fala que eu sou preguiçosa, o que eu sou? Preguiçosa. Se minha mãe fala que eu não sei fazer nada, o que eu não sei? Não sei fazer nada. Então, realmente fica muito forte. O transtorno bipolar, ele também pode estar associado, né? O transtorno de ansiedade, trazendo lá as celebridades, então, tanto a Ana Beatriz, ela mesma fala, tá? Nos podcasts dela e tudo, quanto a ginasta Simone Biles tem transtorno de ansiedade, e tanto que a Simone ela teve a crise lá na Olimpíadas, que ela não conseguiu nem participar. Por quê? Porque ela estava, naquele momento, né, com essa crise ali acontecendo. E os outros transtornos que também frequentemente vão estar atrelados é a dislexia, né, que é o transtorno de aprendizagem, o transtorno de oposição desafiante, que é um transtorno mais voltado para uma pessoa que tem um comportamento mais questionador, mais de ficar toda hora contrapondo. Isso em linhas gerais, tá, gente? Tem muito mais para ser falado, mas eu estou só dando um briefing. O autismo também pode estar associado, tá? E o transtorno do sono. Então, essas são as comorbidades que podem estar todas ali associadas, ou uma ou mais, com o TDAH. Pode passar, Zé, por favor. Beleza, e tratamento? Então, tratamento, gente, o tratamento ouro hoje é a psicoterapia, é o tratamento psicológico na abordagem cognitivo-comportamental. Por quê? Hoje, essa linha teórica, ela traz mais evidências eficazes de como que a pessoa consegue ir diminuindo os sintomas de TDAH. Não só de TDAH, de todas as doenças, tá, gente? Então, é uma abordagem muito eficiente. Não estou desmerecendo as outras linhas, tá? E também não estou puxando sardinha, porque é a linha teórica que eu uso na minha prática, mas ela realmente traz bastante evidências, tá bom? A psicoterapia ela pode acontecer na modalidade online, que é a que eu faço, eu atendo online, ou presencial. E também você pode ter, junto nesse tratamento, e deve, tá, o acompanhamento com o psiquiatra. A Monique, não deveria ser o neuro? Pode ser o neuro também, mas é que o psiquiatra ele vai conseguir olhar isso de uma forma mais analítica. O neuro ele também pode ajudar, mas especificamente o TDAH, eu indicaria melhor ali a conduta psiquiátrica, tá? Então, o psiquiatra ele vai trazer uma abordagem que ele pode trabalhar com medicação controlada, que é a de faixa preta, específica para TDAH, mas ele pode trabalhar com as medicações voltadas para as comorbidades. Porque, às vezes, o que a pessoa está precisando naquele momento não é de um remédio específico para o TDAH. Só para vocês saberem, a medicação de TDAH ela tem duração de 1 dia no máximo. Então, tem medicação que tem 4 horas de efetividade, tem medicação que tem 6 horas, tem medicação que tem 8 horas e tem medicação que são 12 horas. Então, assim, é, né, 1 dia só. As outras não, as outras elas têm mais tempo, mas aí elas vão ser específicas, ou para depressão, ou para ansiedade, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai no psiquiatra e ele não vai passar a famosa Ritalina,
tá? Mas ele vai passar, sei lá, a sertralina, que é um antidepressivo. Ele vai falar, mas eu tenho TDAH, mas eu estou tomando antidepressivo, mas eu não tenho depressão, né? Que a pessoa não sabe, mas está ali associado. Ou está tomando escitalopram, né? Que é uma medicação ansiolítica, e também tem, né, um pouquinho de antidepressivo ali no meio. Mas, enfim, então, essa conduta médica, ela é importante, porque o psiquiatra vai avaliar o que realmente a pessoa está precisando, tá? Então, o psiquiatra não é para doido, tá? Vamos tirar esse mito da cabeça, não é psiquiatra, é para quem precisa de ajuda. Assim como o endocrinologista que você vai para controlar uma diabetes ou seus hormônios, assim como o cardiologista que você vai para fazer seu controle de hipertensão e do coração de forma geral, né, das doenças cardiovasculares. Então, o psiquiatra é o que vai cuidar da química do cérebro, tá bom? Só que só eles que têm função aqui no tratamento? Não. A primeira parte tem que ser feita por quem tem o transtorno. Então, você, quem tem o TDAH, é quem tem que ser o protagonista. E aí vem a parte multidisciplinar, que é o psicólogo e o psiquiatra, e a outra ponta que é muito importante, que é quem? Quem convive todos os dias. Gente, o psiquiatra vai ver a pessoa uma vez no mês, quando tiver assim, em crise, né? Ou a cada 15 dias, ou uma vez no mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 6 meses. O psicólogo vai ver a pessoa uma vez na semana. Quem vai ver essa pessoa todos os dias? Família, amigo, igreja. Então, por isso que aqui é a importância da ação de cada um de nós. Porque é quem está convivendo. Pode passar, Zé, por favor. Então, como que eu posso ajudar? Então, a ajuda, ela vem de, primeiro, conscientizar. Todo mundo precisa entender o que é o TDAH, como que acontece, como que você pode ajudar. E a ajuda, ela vai ser tanto para quem tem o TDAH, precisa colocar isso para si, que tem que seguir dessa forma, quanto para os familiares. Então, ter rotinas claras. Então, assim, a pessoa ela tem que ter uma rotina. Se ela não desenvolve uma rotina, ela vai procrastinar, ela vai ficar com os sintomas do TDAH muito mais evidentes. Tem que ter meta. E essas metas, para a pessoa alcançar, ela tem que ter uma instrução. E essa instrução não pode ser aquela coisa que você fica falando 3 anos, não. Tem que ser bem objetiva, bem clara, direcionada para a pessoa conseguir fazer. O gerenciamento do tempo, que é algo que... Pode falar. Pode. Pode ser as comorbidades, né? Pode haver. Pode. É que o mais frequente é aquelas outras que eu mostrei. Mas pode ter também. Não vou dizer que não, tá? É que tem muitos sintomas da esquizofrenia que, na verdade, assim, gente, até um ponto. Quando a gente vai estudar doenças, né, quando estamos na faculdade estudando doenças, você se identifica com todas. Porque tem muitos sintomas de ansiedade que você vai ver em depressão, que você vai ver na esquizofrenia, que você vai ver na bipolaridade, que você vai ver em outras doenças. Então, não dá... Por isso que o psiquiatra é fundamental. Porque ele é o médico que vai dar o diagnóstico. O psicólogo não dá diagnóstico, tá, gente? Apesar de que eu não concorde com isso. Mas não dá, é só médico mesmo. Tá? A gente só aponta uma hipótese. A gente manda relatorinho lá e fala hipótese diagnóstica e coloca o CID, mas quem fala se é, se não é, é o psiquiatra. Tá bom? Então, voltando lá, gerenciamento do tempo, que é uma dificuldade. Quem é familiar, quem é amigo, pode ajudar. Viu, você não tinha uma coisa para entregar? Como é que tá? Tá dando certo, né? Lista de tarefas. Quem tem TDAH tem que ter lista de tarefas. Se você não fizer uma lista do que você tem que fazer no dia, se você fez ou não fez no dia, né? O que é? Faz uma lista de tudo que você precisa fazer e vai dando ok. Isso vai trabalhar, inclusive, sua autoestima. Assim, se você for observar, o nosso cérebro trabalha com recompensa. Quanto mais coisas você vai vendo que você conseguiu fazer, o seu cérebro naturalmente vai liberando as químicas que você precisa de, olha, você está indo bem, está dando certo. Tá? Então, faça essa lista que é importante. Desenvolver cronograma das coisas que você tem para fazer.
é importante, gente. E graças a Deus a gente tem tecnologia para ajudar. O Google é uma solução muito eficiente, o calendário do Google. Quem tem Alexa em casa também é outra coisa que vai ajudar demais. Coloque seus compromissos lá, ela vai te lembrar. Lógico que tem que ser no horário que você está lá, né? Senão não vai ajudar. Mas coloque lá seus compromissos para você saber. Lembrete no celular. Então, coloca despertador, coloca no calendário do Google. Essas coisas todas vão ser bem eficientes. Falando especificamente ali de criança, mas até de adulto também, o apoio educacional é fundamental. Compartilhando mais uma parte da história, a Sofia, ano passado, então ela foi diagnosticada em 2021, ela e o Miguel, só que a medicação deles não deu certo. Então, eles tiveram sintomas negativos, né? E isso acabou que fez a gente parar a medicação e até a gente conseguir um novo psiquiatra e tudo mais, eles ficaram o ano passado sem medicação. Então, cada aula que eles têm lá na escola e atividade que eles conseguem concluir no dia, vamos por ciências, foi lá e fez atividade no dia, o professor dá um visto. A Sofia teve 9 vistos no ano, tá? 9 no ano. Esse bimestre, que aí ela começou a medicação em fevereiro desse ano, esse bimestre, que nem acabou ainda o bimestre, ela veio toda feliz esses dias. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. O que foi, filha? Mãe, eu tenho 32 vistos na minha apostila. E, gente, isso fez tanta diferença para ela, porque o ano passado foi tão desafiador para ela. Ela desenvolveu um monte de dificuldade na escola, assim, de socialização, enfim, um monte de problema. E esse ano ela é outra Sofia. Então, assim, lembra da autoestima? Lembra dos estigmas e dos rótulos? Isso é muito importante para ela. Ela vê que ela consegue, ela vê que ela faz parte daquele grupo, ela vê que ela também pertence. Porque o que ela via? Eu não consigo, eu não sou boa, eu faço tudo errado, chego em casa, eu tomo bronca, vou para a igreja, eu tomo bronca, não sei o que, eu tomo bronca. Sabe, todo momento, todos os contextos, tá? Não estou dizendo que aqui ela toma bronca, estou dando exemplos dos contextos de vida dela. Então, isso é uma coisa que acaba que ela, graças a Deus, está vendo que ela consegue fazer, né? Com a ajuda aí da medicação, da terapia que ela faz também, da atividade física que ela faz também. Desenvolver técnicas de estudo. Também a Sofia, quando ela foi ser alfabetizada, ela não conseguia aprender a ler na metodologia da escola. Então, o que acontecia? Eu tive que alfabetizar ela no método das boquinhas. Como ela gostava muito de música, eu ia fazendo a sonorização para ela saber qual era a letra. S. Aí eu ficava fazendo o som do S e fazia o gesto da boca e falava, imita a mamãe. Aí ela conseguia. Aí foi assim que ela conseguiu formar sílabas e alfabetizar. Então, desenvolver aí técnicas para ajudar seu filho. Pausas entre os estudos é muito importante, principalmente jovens que estão estudando para vestibular. Eu vou estudar 4 horas seguidas. Não faça isso. Estuda com pausas. Então, o método Pomodoro é muito eficiente. Então, o que é o método? 30 minutos estuda, para 5. 30 minutos estuda, para 5. E assim vai indo, tá? Apoio emocional é muito importante, porque quanto mais a gente apoia, melhor a pessoa vai conseguindo desenvolver as atividades. Elogio. O elogio, gente, é tão engraçado que quando eu fui puxar um ícone do elogio, o que apareceu para mim? A cruz de Jesus. E olha como que se conecta as coisas, porque é verdade, né? Jesus é amor, então a gente tem que ter uma fala o quê? Empática, com amor, né? E reforçando aquilo que a pessoa consegue fazer de melhor, tá? Pode passar. Só que para isso, gente, isso é como todos nós podemos ajudar, mas além disso, a gente precisa mudar o estilo de vida. Então, como que é o estilo de vida? Eu quis conectar aqui para vocês tanto a Bíblia quanto a ciência, tá bom? Então, estilo de vida falando do amor próprio. Gente, não entenda esse amor próprio como um amor egoísta. Não estou falando disso. Não estou falando que a pessoa tem que só olhar para si e esquece os outros. Não é essa a proposta. Jesus disse, o segundo é mais importante. Peraí, perdi. O segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como
a si mesmo. O que Jesus está querendo dizer aqui, no meu entendimento? Se você vai amar alguém, você também tem que se amar em primeiro lugar, porque senão você não consegue amar ninguém. E isso, gente, é o que eu quero que vocês observem aqui. Deus, tão maravilhoso, deu um corpo perfeito para a gente poder usá-lo da melhor forma. Então, quando ele está falando aqui, no meu entendimento, amar a si mesmo, é você cuidar do seu corpo. Cuida do seu corpo para você estar bem, porque senão como é que você vai ajudar outra pessoa se você não está bem? Então, a primeira parte, priorize seu sono. Quem tem TDAH precisa dormir. Porque a pessoa ela vai ter... O transtorno do sono ele pode ser ou querer dormir muito, né? Geralmente vai acontecer lá em casa, é assim, a Sofia ela precisa dormir bastante. Ou querer dormir pouco. O Miguel é o que precisa dormir pouco. Ele não precisa dormir muitas horas. Ele acorda cedo, super disposto, mas precisa dormir. A qualidade do sono tem que acontecer. Então, desligar as telas, todas aquelas orientações de higiene do sono é muito importante. Alimentação balanceada, prática de atividade física regular. O Fernando deu essa aula aqui e eu valorizo que ele faça sempre. Pode passar. Que foi sucesso essa aula, hein, Fernando? O estilo de vida alegre. Então, 1 Tessalonicenses 5,16 diz: estejam sempre alegres. Então, estilo de vida alegre, gente, aproveita seu tempo com a sua família. Fica presente com a sua família. Larga celular, larga a televisão, larga tudo. Fica com a sua família, aproveita tempo com ela. Aprecia a natureza. Se você está lá num lugar gostoso, põe o pé na água. Pega, sente o chão. Né? Eu falo isso, o pessoal pensa que eu sou meia além. Abraça uma árvore. Gente, é muito bom abraçar uma árvore, gente. Vocês nunca abraçaram, mas o dia que fizer, vocês vão gostar. Celebra a sua vida, né? Aproveita, comemora a sua vida. Cada ano é importante, né? Pode passar. O estilo de vida encorajador e paciente. Então, 1 Tessalonicenses 5,14. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Então, o que eu quero dizer? Quando você é paciente e encorajador, o encorajamento ele é tanto para você quanto para os outros. E vou dizer, gente, a gente se motivar é difícil, não é fácil. Então, assim, estimula a sua cognição, seu raciocínio lógico, sua memória, tudo que tem a ver com essa parte que você pode fazer por você, né? Então, faça coisas diferentes por você, que é importante. Desfrute tempo com seus amigos. Se você vai fazer um chá delicioso aqui da igreja, que as mulheres aqui preparam com tanto carinho, venha, gente. É tão importante essa comunhão. Esteja juntos, comemore, põe o papo em dia. Isso é muito legal, tá? Esteja presente nos momentos importantes da vida da pessoa. 2009, eu comecei meu relacionamento com o Sandro em 2006. E a gente não era da igreja, como eu falei, né? Mas eu estava afastada, né? O Sandro era ateu, enfim, outra hora essa história. Mas, em 2006 a gente começou, em 2009 nós casamos oficialmente no cartório. Mas, para mim, a ideia de casamento era tipo assim, casar, gente, para que eu não vou fazer festa? Para que eu vou chamar? Não vou chamar ninguém. Então, eu casei numa quarta-feira, eu voltei a trabalhar, o Sandro voltou a trabalhar, tudo lindo, normal, uma vida normal. Só que eu liguei um dia antes para o meu pai e para minha mãe. Minha mãe não tinha condição de vir. Ela falou, o quê? Você vai casar amanhã? Nem me falou nada? Então, mãe, eu estou avisando agora, todo mundo é assim mesmo. Tá, mas eu não vou conseguir. Não, tudo bem, mãe, é só assinar lá no cartório. Para que vir? Não tem. E eu falei o mesmo discurso para o meu pai. Só que meu pai, cristão, já na igreja há muitos anos, o que meu pai fez? Apareceu lá no meu casamento. Naquele momento eu pensei, meu pai é exagerado, o que ele veio fazer aqui? Ele, minha boadrasta, meus 2 irmãos, minha avó. Meu pai buscou minha avó em São Vicente para trazer ela lá. Eu moro em Extrema e ele em São Bernardo. Falei, misericórdia, meu pai é exagerado. Hoje, depois de 15 anos, né? Eu vejo assim, olha como meu pai foi sábio.
Isso foi importante. Quem foi minha testemunha lá? Meu pai. E sabe quem que a gente chamou para ser testemunha? Uma pessoa que o Sandro trabalhava, que ele não tem mais nenhum tipo de contato. Um outro amigo que a gente tem até contato, mas a gente nem se vê. E olha como que a gente faz escolhas imprudentes quando a gente é novo, né? Então, esteja junto. Principalmente quem é mais velho, ajude, tá? Pode passar. Estou acabando, gente, já que eu chego. O estilo de vida de gratidão. Então, 1 Tessalonicenses 5,18, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, crie memórias de infância. Quem tem filhos pequenos, gente, deixa participar, esteja junto, deixa criar essas memórias, é muito importante para a vida. Adolescentes, adultos, todos nós, aprenda com os idosos. Os idosos têm muito para nos ensinar. Os idosos passaram por muitas coisas que a gente nem faz ideia, né? Adolescentes precisam estar inseridos num grupinho deles. Eles precisam disso. Por isso que eu sou a levantadora da bandeira aqui. Graças a Deus essa igreja apoia, principalmente pastor, família pastoral inteira apoia essa causa nossa. E assim, mas manter, né, esses laços de amizade na adolescência é importante. Pode passar, Zé. O estilo de vida do amor. Então, o que é esse estilo de vida do amor, gente? Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. Sirva usando os seus dons. Qual é o seu dom? Se você cozinha, venha cozinhar. Se você é bom, que nem... A gente tem uma pessoa aqui, gente, que ela tem todos os dons, é a Yumi. Todos os dons, ela costura, ela cozinha, ela pinta, ela faz tudo. Então, preparou aqui esse chá com tanto carinho, cortando, costurando, fazendo as plantinhas, tudo bonitinho, que ela cuida na casa dela, um monte de plantinha, né? Então, sirva com seus dons. O Nestor, gente, vocês talvez não saibam, mas a gente tem um pintor, um poeta dentro da nossa igreja, que tem tanta coisa para contribuir com a gente. Tem um livro que acabou de lançar aí, ó, A Volta do Nono Círculo. Quem não comprou e puder, compre, tá? É importante, a gente tem que privilegiar as pratas da casa, tá? Então, o Nestor, que é pintor, esse quadro que vocês estão vendo aí, é Jesus no Getsemane, sendo tentado. Nestor que pintou, olha que lindo. Tá aí, minha gente, usando o dom dele, tá bom? Pode passar, Zé, por favor. O estilo de vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, nunca deixe de orar. Então, gente, medita na palavra de Deus todos os dias. Canta, louva. Eu queria colocar uma foto aqui dançando, mas eu só encontrei uma do Samu assim, de marshmallow. Eu falei, ele não está dançando, mas eu ia pôr, não pus. Enfim... Dançar, lembra que o Davi dançava? Na Bíblia fala que Davi dançava, o rei dançava, o cara que era rei, ele saía dançando, até a mulher dele falava, esse cara xarope, está dançando aí no meio da galera. Mas use isso, dance, cante, louve, e principalmente, gente, que isso é muito importante, quando a gente está numa comunidade, lembra do índice que eu trouxe lá, né? 450 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de transtorno mental. 1 a cada 10 ao redor do mundo tem algum tipo de transtorno mental. Então, na nossa igreja vai ter gente com transtorno mental. E, naturalmente, vai ser mais desafiador conviver com pessoas que têm alguma diferença. É normal, isso é assim mesmo. E qual que é a nossa inclinação? A gente quer viver com quem é igual a gente. A gente quer fazer coisas que é melhor para a gente, zona de conforto. O que eu quero passar para vocês? Persevera na comunidade que vocês estão. Tá difícil? Vamos olhar com empatia, vamos olhar com amor. Cada um carrega a sua história. Lembra da música do Almir Sater? Pois é, persevere na comunidade, venha aos cultos, esteja aqui, mesmo que seja difícil. Mas lembre-se que existe um propósito maior, porque nós somos um corpo. Pode passar, Zé, por favor. Caminhando para o final... 1 João 4, do 7 ao 8, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos lembrar disso, tá bom? Dúvidas? Não? Então tá bom. Se vocês tiverem dúvidas, o que eu vou pedir? Pode mandar no meu WhatsApp particular. Eu estou lá no grupo da igreja. Como todo mundo aqui é da igreja, vocês podem mandar as dúvidas por lá que eu respondo. Tá bom? Semana que vem, gente, já trazendo uma prévia, nós teremos um talk show aqui, eu e Nestor, tá bom? Para a gente falar de um outro tema também de saúde mental. Não vou dar spoiler, mas estejam todos aqui 9 horas, que é bem importante, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Desculpa do atraso, tá bom? Deus abençoe.